Naquela noite, durante o jantar em família, eu descobri até onde uma pessoa pode ir quando acredita que tem direito sobre a sua vida. Tudo parecia normal, até que meus pais anunciaram que eu seria obrigada a pagar um procedimento estético de luxo para minha irmã mimada, como se eu fosse uma extensão da vaidade dela. Quando eu disse que não tinha dinheiro e que não iria pagar, meu pai levantou da mesa com uma expressão que eu jamais esquecerei. O tapa que veio depois mudou o rumo de tudo, não só da minha vida, mas da deles também. Saí daquela casa com o rosto ardendo e o coração em pedaços, sem olhar para trás. Eles achavam que eu voltaria derrotada, mas não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais preferiam minha irmã, mas nunca imaginei que a obsessão deles por ela se transformaria em algo cruel o suficiente para quase me destruir. Meu nome é Larissa, tenho 26 anos, e durante toda a minha vida aprendi a me contentar com migalhas de afeto. Enquanto minha irmã mais nova, Isabela, era tratada como joia rara, a filha perfeita, a mais bonita, a mais promissora, eu era sempre a dispensável, a disponível, a que precisava ajudar. Cresci escutando elogios direcionados a ela e críticas direcionadas a mim, como se minha única função fosse servir e me calar. E durante muito tempo, eu aceitei. Achei que amar significava suportar. Quando consegui um emprego fixo em uma empresa de logística em Belo Horizonte, pensei que as coisas finalmente mudariam. Eu estava estável, independente, pagando minhas próprias contas. Mas para meus pais, isso significava apenas uma coisa: eu tinha dinheiro, e portanto deveria ser útil para Isabela. Eles nunca consideraram minhas necessidades, meus sonhos ou meu cansaço. Se Isabela precisasse de roupas, lá iam eles pedir um empréstimo que nunca voltava. Se ela queria viajar, eu tinha que colaborar. Se ela queria fazer matrícula na faculdade particular, fui eu quem paguei metade. E apesar de tudo, ela nunca demonstrou gratidão. Pelo contrário, parecia que cada vez que eu ajudava, reforçava dentro dela a ideia de que era minha obrigação. Mas no dia que mudou minha vida, nada estava fora do comum, até estar. Era um domingo à noite, jantar em família. Meus pais insistiram para eu ir, dizendo que fazia tempo que não estávamos todos juntos. A mesa estava posta com capricho em comum, toalha branca, talheres de prata, taças de cristal. Minha mãe sorria com orgulho, meu pai parecia ansioso, e Isabela estava lá com aquele ar de superioridade habitual, se olhando o tempo todo no reflexo da janela como se nada nem ninguém fosse mais importante que o próprio rosto. Mal me sentei e senti o clima estranho no ar. Não demorou para entender. Larissa, meu pai começou com a voz séria, sua irmã marcou um procedimento estético. Preenchimento labial e rinomodelação. Coisas modernas. Você vai pagar. Eu ri, achando que era brincadeira. Mas ninguém riu. Expliquei calmamente que não tinha condições. Que eu estava juntando dinheiro para, pela primeira vez, comprar meu próprio carro. Minha mãe bateu os talheres na mesa e disse, irritada: carro você pode comprar depois. Sua irmã quer se sentir bonita agora. E como você tem dinheiro, é sua obrigação ajudá-la. Eu travei. Tudo aquilo parecia absurdo até para os padrões da minha família. Respirei fundo e repeti que não tinha como, que não era justo, que não fazia sentido. E foi aí que meu pai se levantou devagar, caminhou até mim e, com uma frieza que eu nunca tinha visto antes, disse: essa sua mania de achar que pode escolher vai acabar hoje. Antes que eu pudesse reagir, a mão dele veio como uma explosão. Um tapa tão forte que fez meu rosto queimar e meus olhos lacrimejarem instantaneamente. Minha cabeça virou para o lado e eu caí da cadeira diretamente no chão. O impacto fez meu ouvido zumbir, e por um segundo eu nem consegui respirar. Esse tapa vai te fazer obedecer, ele gritou, a saliva dele atingindo meu rosto enquanto eu lutava para levantar. E como se a humilhação não bastasse, Isabela se inclinou com um sorriso satisfeito, totalmente segura do poder que acreditava ter. Se não obedecer e pagar pra mim, vai ser pior ainda, mana.
Naquele instante, ainda com o rosto latejando, percebi que se eu ficasse ali, naquela mesa, naquela casa, naquela família, que eu nunca seria nada além de um objeto descartável. Eles nunca me viriam como filha. Nunca me viriam como pessoa. Nunca me amariam. Com o gosto metálico do sangue na boca e a visão embaçada pelas lágrimas que eu não deixei cair, eu me levantei. Em silêncio. Peguei minha bolsa, minha chave, e caminhei até a porta. Minha mãe gritou meu nome, meu pai mandou eu voltar, e Isabela riu. Mas eu não olhei para trás. Quando cruzei aquele portão, eu não estava apenas saindo de casa. Eu estava renascendo. E foi exatamente naquele momento que a vida deles começou a desmoronar, consequência direta do que fizeram comigo. Mas eles só perceberiam quando já fosse tarde demais. Quando saí daquela casa, meus passos pareciam pesados, como se eu estivesse atravessando anos de humilhação acumulada. Entrei no meu carro, mas não consegui ligar o motor imediatamente. Minha mão tremia, meu rosto ardia, e a marca dos dedos do meu pai parecia queimar como ferro quente. Eu sempre soube que eles não me amavam como amavam Isabela, mas nunca imaginei que chegariam ao ponto de me agredir por dinheiro. Dinheiro para alimentar o ego de uma filha mimada. Dinheiro para um procedimento estético que ela queria por vaidade. Dinheiro que nunca foi responsabilidade minha. Dirigi até meu apartamento quase sem lembrar do caminho. Quando me olhei no espelho, não reconheci a mulher que encarava o reflexo. Minha bochecha estava roxa, minha boca cortada no canto. E, pela primeira vez na vida, eu senti ódio. Não o ódio que destrói, mas o ódio que desperta. Um ódio carregado de lucidez, que traz clareza. Eu decidi naquele instante que nunca mais voltaria a permitir que eles decidissem quem eu era. Naquela mesma noite, bloqueei os números da minha mãe, do meu pai e de Isabela. Desativei o compartilhamento de localização com minha família que, até então, eu mantinha porque diziam ser por sua segurança. Revirei minha mente lembrando de todas as vezes que eu tinha sido comparada, diminuída, explorada emocional e financeiramente. Tudo começou muito antes daquele tapa, começou quando eu era criança e aprendi a aceitar migalhas achando que era carinho. Na segunda-feira, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Coloquei maquiagem forte no rosto, mas ainda assim dava para ver o roxo. Esperei que ninguém comentasse, mas não foi o que aconteceu. No meio da manhã, minha colega e amiga Letícia me chamou de lado. Larissa, quem fez isso com você? Por um instante, eu quis mentir. Dizer que tinha batido na porta ou caído. Mas quando abri a boca, a verdade atravessou minha garganta como uma lâmina afiada, meu pai. Letícia ficou em choque. Me abraçou. Me ouviu. E pela primeira vez em anos, alguém validou minha dor em vez de diminuí-la. Você não merece isso. Nunca mereceu, ela disse. E não precisa enfrentar isso sozinha. Ela me incentivou a registrar a ocorrência. Eu não estava pronta naquele momento, não por medo, mas porque eu não queria agir no impulso. Eu queria agir com inteligência. E eu sabia que, com meus pais e Isabela, nada doía mais do que perder o controle. Ao longo da semana, eles tentaram contato de todas as formas, ligações, mensagens, áudios longos com minha mãe chorando, dizendo que eu tinha exagerado, meu pai mandando textos frios dizendo que eu estava de castigo, Isabela mandando prints do procedimento estético, dizendo que eu não ia escapar da obrigação. Não respondi a nada. Na sexta-feira, quando cheguei do trabalho, encontrei meus pais sentados no banco de concreto em frente ao meu prédio. Eu congelei. Meu pai se levantou primeiro, com aquela autoridade que ele achava que tinha sobre mim. Volta pra casa, ele ordenou. Acabou a palhaçada. Minha mãe tentou um tom dócil. Filha, sua irmã precisa de você. Ela está devastada. Isabela estava no banco, mexendo no celular, sem nem olhar para mim, como se eu fosse a empregada chamada para consertar um problema. Alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. Vocês três não significam mais nada para mim, eu disse, firme. Eu não vou pagar nada. Nem estética, nem faculdade, nem viagem, nem mais um centavo. E vocês nunca mais me encostam.
Meu pai deu um passo na minha direção como se fosse me agarrar pelo braço, o mesmo gesto que aprendi a temer a vida inteira. Mas desta vez eu não recuei. Tirei o celular do bolso e ameacei discar polícia. Ele parou. Minha mãe praguejou, dizendo que eu era ingrata. Isabela bufou como se eu fosse ridícula. Eles foram embora, mas não do jeito que esperavam. Foram embora derrotados, conscientes de que eu não era mais a mesma. Naquela noite, percebi que eles ficariam perigosos agora que não tinham mais poder sobre mim. E eu sabia que, quando pessoas narcisistas percebem que perderam o controle, começam a fracassar, não porque alguém derruba, mas porque elas não sabem existir sem alguém para explorar. E foi aí que começou a parte mais surpreendente. Eu não precisei fazer nada para me vingar. Eu só precisei desaparecer da vida deles. O resto veio por consequência. Depois do encontro diante do meu prédio, achei que meus pais e Isabela iriam me deixar em paz. Mas subestimei a capacidade deles de transformar obsessão em rotina. Na semana seguinte, recebi dezenas de mensagens de números desconhecidos, todos exigindo que eu reconsiderasse. Meu pai falando como chefe, minha mãe dramatizando, Isabela alternando entre ataques e chantagens emocionais. Quando perceberam que eu não respondia, passaram para a fase 2, manipular minha imagem. Colegas de infância começaram a me chamar nas redes sociais, perguntando por que eu tinha abandonado a família. Primos mais distantes enviaram mensagens perguntando onde estava minha gratidão. Minha tia, a eterna mensageira do drama, escreveu num grupo que eu tinha se tornado arrogante desde que arrumei emprego. E como nunca compartilharam nada da minha vida, inventaram suas próprias versões, que eu estava frequentando más companhias, que eu tinha ciúmes da beleza da Isabela, que eu tinha problemas de temperamento. Eu via tudo e não respondia. Silêncio era o meu escudo. No trabalho, as coisas começaram a melhorar. Letícia me lançou uma proposta, dividir um apartamento maior com ela. No início hesitei, achando arriscado, mas percebi que ter companhia e proteção emocional era algo que eu merecia. 2 semanas depois, estávamos morando juntas, e cada objeto novo que eu comprava me lembrava de uma coisa que sempre faltou na casa dos meus pais: pertencimento. Mas minha paz não duraria muito tempo. Numa tarde de sábado, recebi uma ligação do banco. Havia uma tentativa de empréstimo pré-aprovado no meu CPF no valor de R$38 mil. Eu congelei. Eu não havia solicitado nada. Pedi mais informações e o atendente explicou que o pedido havia sido feito online com documentos digitais. O sangue sumiu do meu rosto, e eu sabia exatamente quem faria isso. Corri até o aplicativo da Receita e confirmei. Tentaram acessar meus dados. Coloquei alertas, bloqueios e notificações em todas as minhas contas bancárias e digitais. O pânico deu espaço rapidamente à indignação. A sensação era clara: eles tentavam me destruir financeiramente já que não conseguiam controlar minha vida. Busquei um advogado. Não queria abrir um processo naquele momento, mas queria saber meus direitos. Ele ouviu tudo com atenção e respondeu com frieza jurídica: Larissa, o que seus pais e sua irmã estão fazendo tem nome: violência patrimonial e psicológica. Você pode processá-los criminalmente. E, pelo que descreveu, você não está lidando com pessoas arrependidas. Está lidando com pessoas frustradas pelo fim do domínio. Saí do escritório com uma pasta cheia de orientações e segurança jurídica. Eu não planejava atacar, mas estava pronta para me defender. E então, a primeira fissura apareceu na fachada perfeita da minha família. Numa noite de terça-feira, recebi uma ligação inesperada, da esposa do melhor amigo do meu pai. Ela falava baixo, como se temesse ser ouvida: Não sei o que aconteceu entre você e seus pais, mas sua mãe está muito estranha. Ela discutiu com uma pessoa na farmácia, gritou com um atendente, e depois chorou no meio da rua. Eu nunca vi aquilo. A informação me atingiu como um contraste brutal. Aquela família que vivia de aparência começava a se desmanchar. Não porque eu fiz algo, mas porque o equilíbrio deles sempre dependeu de me usar como saco de pancadas. Sem mim, não havia amortecimento para os próprios defeitos. Uma semana depois, minha prima me mandou uma mensagem: Você viu o que Isabela fez?
Tá viralizando no Twitter. Eu entrei, e a cena estava lá, em vários perfis e montagens. Um vídeo de Isabela em uma festa, bêbada, destruindo o celular do namorado e gritando que todo mundo devia pagar para ela porque ela era linda demais para trabalhar. Os comentários eram impiedosos. O encanto social que ela sempre teve se transformava em piada. A casa da minha família, que sempre foi um templo de vaidade, começava a ruir. Eu não comemorei. Pelo contrário, senti pena. Mas a pena desapareceu quando, 3 dias depois, recebi uma nova mensagem do meu pai: "Você fez isso. Você destruiu nossa família. Sua irmã está arrasada. Você vai pagar." Bloqueei imediatamente. Mas algo naquelas palavras me gelou até os ossos. Não era só ódio. Era ameaça. Naquela noite, enquanto Letícia e eu jantávamos, o porteiro interfonou: "Larissa, seus pais estão aqui na portaria. Estão dizendo que querem subir." Meu coração disparou. Eu respirei fundo e respondi: "Não autorizo a entrada. Se insistirem, chame a polícia." O porteiro confirmou. Minutos depois, ele ligou novamente: "Eles foram embora, mas estavam dizendo que vão voltar." Eu dormi mal, mas acordei diferente. Não com medo, com certeza. Eu tinha passado a vida inteira esperando que minha família me amasse. Agora eu enxergava: não existe amor onde existe posse. E quando alguém perde o objeto que controlava, a destruição vira hábito. Eles iriam avançar. Mas eu estava preparada para revidar, e, dessa vez, com tudo que a lei me oferecia. Porque ninguém, absolutamente ninguém, me machuca 2 vezes. Eu sabia que, depois da tentativa de invadir minhas contas e da aparição na portaria, eles não iam parar. Pessoas acostumadas a dominar não aceitam perder controle, elas escalam. Então eu decidi fazer algo que nunca fiz: agir antes, em vez de esperar o próximo golpe. Voltei ao advogado e contei tudo. Mensagens, tentativas de fraude, perseguição ao meu prédio, ameaças veladas. Ele organizou tudo em silêncio e, quando terminou, disse: "Larissa, você não tem ideia do quanto já aguentou. Está na hora de obrigá-los a recuar, legalmente." 2 semanas depois, entramos com um pedido de medida protetiva por violência psicológica e patrimonial, com histórico detalhado de comportamentos abusivos. Fizemos anexos, prints, registros, testemunhos. Letícia se ofereceu para depor, e não hesitou. Eu tremia ao ouvir o advogado listar tudo o que minha família tinha feito, mas também senti, pela primeira vez, que eu tinha voz e que ela seria ouvida. Enquanto o processo seguia, a vida deles se deteriorava de formas que eu jamais planejei, mas que pareciam consequências inevitáveis. Minha prima me contou que minha mãe começou a discutir com vizinhos por qualquer motivo. O condomínio inteiro já comentava. Meu pai, que sempre foi obcecado pela imagem de homem exemplar, estava acumulando conflitos no trabalho. 2 colegas tinham feito denúncias formais sobre o comportamento agressivo dele. E Isabela, depois do vídeo viral, estava sendo evitada até pelas amigas mais superficiais. O namorado a deixou, a bloqueou, espalhou prints de conversas que mostravam o quanto ela humilhava e manipulava as pessoas. Ela se tornou meme por 3 dias nas redes, o maior castigo para alguém que vivia para os olhares dos outros. Mas nada disso significava que eu estava segura. Numa madrugada de quinta-feira, acordei com um som metálico vindo da sala. Meu coração disparou. Caminhei em silêncio até a porta do quarto e vi a sombra de alguém tentando abrir a maçaneta da porta de vidro da sacada. O corpo alto, o jeito de se mover, eu reconheceria em qualquer lugar. Meu pai. Meu corpo travou, mas Letícia correu até o celular e chamou a polícia enquanto eu gravava a cena pela fresta da cortina. A viatura chegou rápido, e quando as luzes azuis refletiram no apartamento, meu pai recuou correndo escada abaixo. Não chegou a ser detido, mas foi identificado. A ocorrência foi registrada. E aquilo foi a última peça que faltava para o juiz analisar o pedido. 2 dias depois, recebi a notícia: medida protetiva aprovada. Meu pai, minha mãe e Isabela estavam proibidos de se aproximar de mim, do meu trabalho, do meu prédio e de realizar qualquer contato por qualquer meio.
A violação resultaria em prisão. Quando li o documento, minhas mãos tremiam, mas dessa vez, de libertação. O advogado me disse algo que ecoou fundo: você não está se afastando deles, Larissa. Eles é que perderam o direito de estar perto de você. Uma semana mais tarde, o resultado da vida descontrolada da minha família atingiu um novo nível. Meu pai foi suspenso do serviço por agressão verbal contra um funcionário em horário de trabalho. Minha mãe entrou em uma crise nervosa no salão de beleza e foi levada às pressas para atendimento. E Isabela, ao ser rejeitada por todos os seus círculos sociais, entrou em desespero ao perceber que nada na vida dela funcionava sem pessoas para bajulá-la. Ela tentou contato com ex-amigos, ex-colegas, até conhecidos distantes, ninguém queria se associar à imagem dela. Eu assistia tudo de longe, não com prazer, mas com clareza. Eles estavam colhendo o que plantaram. Mas a pior queda ainda estava por vir. No início de um novo mês, recebi uma ligação inesperada, do banco. A voz da atendente estava trêmula, como se soubesse que mais uma tempestade estava chegando. Larissa, seu pai tentou solicitar um empréstimo em seu nome presencialmente. Ele apresentou documentos falsificados. Meu sangue gelou. Mas algo diferente aconteceu: eu não chorei. Eu não tremi. Eu não senti dor. Eu senti certeza. Aquilo ultrapassava qualquer limite. O advogado me orientou a comparecer à delegacia e registrar boletim complementar, anexando a tentativa de fraude. Foi o que fiz, sem hesitação, sem dúvida. Quando terminei, a delegada me olhou com dureza profissional, mas com compaixão humana por trás dos olhos. Você acha que ele planeja parar depois disso? Não, respondi. Ela concordou. Então está na hora de parar ele. Enquanto a investigação seguia, minha vida continuou a ganhar cor. Fiz um curso de especialização na empresa e fui promovida. Fui convidada para palestrar em um evento sobre liderança feminina. Eu, que um dia me encolhi para caber em espaços mínimos, agora ocupava espaços sem pedir desculpas. E foi justamente quando tudo começou a dar certo para mim, que a última cartada da minha família surgiu, que é a mais baixa de todas. Recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido com uma foto minha saindo da empresa e uma legenda: você não vai fugir de mim. O medo voltou. Só que dessa vez ele encontrou uma mulher que já não se rendia a ninguém. A guerra estava aberta. Mas eu não estava mais lutando pela sobrevivência, eu estava lutando pela minha vida plena. A mensagem com a foto do lado de fora da minha empresa ficou gravada na minha mente como uma tatuagem involuntária. Não havia assinatura, mas eu sabia exatamente de onde vinha, aquela obsessão doentia não tinha outra origem. Eu olhava para a imagem e sentia ao mesmo tempo medo e fúria. Medo pelo risco real, fúria porque, mesmo depois de tudo, eles ainda acreditavam que tinham direito sobre mim. Mostrei a foto ao advogado, que imediatamente anexou ao processo. A delegada responsável pediu mais detalhes, e pela primeira vez disse abertamente: Larissa, eu acredito que seu pai está te perseguindo. E ele não está emocionalmente equilibrado. Nosso objetivo agora é proteger você, e impedir que ele cause danos mais graves. Ninguém falava em voz alta, mas todos entendíamos que o comportamento dele era de alguém que estava perdendo o controle de si mesmo. E quando alguém assim se vê acuado, pode se tornar imprevisível. A partir daí, recebi escolta policial nas primeiras semanas depois do envio da foto. Saía do trabalho acompanhada por 2 guardas, Letícia sempre me esperava em casa, e eu nunca mais ficava sozinha em estacionamento ou corredor fechado. Não era fácil viver como se o perigo pudesse surgir a qualquer momento, mas eu me recusava a ser refém do medo. Eu não tinha sobrevivido a eles para me esconder. Enquanto isso, a vida da minha família desabava com rapidez assustadora. Meu pai foi demitido, a empresa alegou comportamento violento e quebra de conduta profissional. Minha mãe entrou em depressão e passou a ficar reclusa dentro de casa, recusando qualquer visita das amigas que antes idolatravam Isabela. E Isabela, depois de perder o namorado, a reputação e os amigos, passou a viver de aparências nas redes sociais enquanto se afundava emocionalmente fora delas.
Eu sabia disso não porque acompanhava, mas porque minha prima, aparentemente encantada com minha força, começou a gostar de me atualizar sobre o caos que se instalava. Eles estão dizendo para a família toda que a culpa é sua, ela contou em um áudio. Eles repetem que você destruiu tudo. Eu parei o áudio no meio. Estava cansada daquela narrativa. Eu não destruí nada, eu apenas parei de sustentar aquilo que não era meu dever sustentar. Mas a crise deles estava longe de terminar. Um sábado, ao chegar no condomínio com Letícia e duas colegas do trabalho, encontramos um carro parado do outro lado da rua. Escuro, vidros fechados, faróis desligados. O tipo de carro que qualquer mulher percebe. Nós cruzamos o portão enquanto o porteiro olhava desconfiado. Minutos depois, a garagem recebeu uma alerta automática, veículo suspeito monitorando a entrada. Antes que eu ligasse para a polícia, o porteiro me mostrou uma imagem das câmeras, meu pai ao volante, com a expressão de alguém que passou dias sem dormir. A polícia foi chamada e, ao chegar, ele arrancou com o carro. Ele estava sendo monitorado, era questão de tempo até errar, e ele errou rápido. 3 dias depois, foi preso por violar a medida protetiva e por perseguição. A delegada me avisou pessoalmente. Eu me sentei no sofá, e por longos minutos fiquei em silêncio. Não sabia se chorava de alívio, de exaustão, de raiva ou de pena, talvez de tudo ao mesmo tempo. Letícia segurou minha mão e disse: "Agora você está segura." Mas eu sabia que a prisão do meu pai não encerrava o ciclo. O que segurava a família não era amor, era o controle. Quando o controlador desaparece, os dependentes entram em colapso. Na semana seguinte, recebi uma carta pelo correio, escrita à mão, com letra trêmula. Reconheci de imediato, minha mãe. Abri devagar, como quem desmonta uma bomba. "Larissa, nós precisamos de você. Seu pai foi injustiçado. Isabela não está bem. Sem você, estamos perdidos." Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento da violência. Não havia consciência. Apenas necessidade, a necessidade deles de me utilizar para manter de pé uma estrutura que eu já não pertencia. Não respondi. Mas, mesmo ignorando, a consequência veio. Meu pai foi levado à audiência de custódia e permaneceu preso. Minha mãe, atormentada pela vergonha, pelas fofocas e pela perda total de controle da família, teve uma crise nervosa em público e foi internada. E Isabela, a suposta rainha da casa, agora enfrentava uma realidade incômoda, não conseguia nada sozinha. Sem o financiamento emocional e financeiro dos outros, ela entrou em desespero. Foi então que aconteceu algo que eu não esperava, um colapso completo. Isabela conseguiu meu número através de terceiros e, pela primeira vez na vida, me enviou uma mensagem sem arrogância: "Por favor, volta para casa. Eu não sei viver sem você aqui." Eu reli a mensagem várias vezes, e cada palavra era a prova viva do que eu sempre soube, mas nunca disse em voz alta: eles nunca me amaram, e eles dependiam de mim. O amor deles era apenas utilidade. Eu poderia ter sentido prazer em ignorá-la, mas o que senti foi libertação. Não respondi. Não bloqueei. Apenas deixei a mensagem ali, um lembrete de quem eu fui e de quem eu não seria nunca mais. A partir desse momento, o jogo virou de forma irreversível. Eles tentaram me culpar, tentaram me chamar, tentaram me intimidar, tentaram me provocar dó. Falharam em todas as tentativas. Porque, pela primeira vez na vida, eu me escolhi. Eles estavam caindo, e não porque eu empurrei, mas porque tiraram debaixo dos pés o alicerce que os sustentava. E o alicerce deles sempre fui eu. E ainda havia uma última queda pela frente, a maior de todas. Aquela que mostraria, de uma vez por todas, que eu nunca mais voltaria. Quando percebi que minha irmã estava tentando se apoiar em mim para sobreviver ao próprio caos, entendi que o fim definitivo ainda não tinha acontecido. Enquanto existisse qualquer possibilidade de retorno, minha família acreditaria que eu poderia assumir novamente o papel de suporte emocional e financeiro que sempre cumpri. E eu não voltaria a isso, nem por culpa, nem por pena, nem por medo. Continuei vivendo minha vida com discrição.
recebi outra promoção no trabalho, comecei aulas de inglês e decidi viajar pela primeira vez. Não uma viagem cara, nem extravagante, apenas uma viagem que era só minha. Fui para Salvador, caminhei pela areia ao nascer do sol, ri com desconhecidos, ouvi música ao vivo, comi comida que parecia um abraço. Pela primeira vez, senti meu corpo leve. Sem alerta. Sem tensão muscular. Sem medo de existir. No entanto, quando voltei a Belo Horizonte, encontrei uma tempestade me esperando, não contra mim, mas na vida deles. Minha prima me enviou prints de conversas da família, Isabela brigando com a mãe todo dia, dizendo que a vida acabou, que ninguém liga para ela. Minha mãe, cada vez mais frágil emocionalmente, começou a culpar a própria filha favorita pelo estado do pai, dizendo que tudo ficou assim por causa da vaidade dela. E meu pai, na cadeia, tinha parado de receber visitas das duas, porque elas diziam que não suportavam a humilhação. O trio perfeito de narcisistas estava se devorando por dentro. Ninguém mais tinha quem culpar. Sem mim, eles não tinham onde despejar frustrações. Então começaram a despejar uns nos outros. E ainda assim, mesmo em ruínas, tentaram me usar pela última vez. Numa manhã de quarta-feira, recebi a ligação da delegada. Larissa, sua irmã e sua mãe tentaram contato com você na delegacia. Afirmaram que estão desesperadas financeiramente e emocionalmente. Querem que você as ajude. Eu senti algo curioso, não alegria, não ódio, apenas distância. Como se falassem de estranhos. A delegada respirou fundo e prosseguiu. Eu avisei que a medida protetiva permanece ativa. Se insistirem, serão autuadas por violação. No fundo, minha mãe e Isabela não procuraram ajuda profissional porque não queriam tratamento, queriam alguém para carregar a responsabilidade. Como sempre foi. Só que, pela primeira vez, não havia ninguém disponível para esse papel. A última vez que ouvir falar deles foi através de um advogado da família que tentou, de maneira quase cínica, agendar uma conversa de acordo financeiro. Meus pais queriam vender a casa onde morávamos e exigiam que eu contribuísse com as dívidas acumuladas nos últimos meses. Meu advogado respondeu por mim: minha cliente não tem vínculo financeiro com essas pessoas. Qualquer tentativa de cobrar valores dela será judicialmente contestada. A resposta gerou uma reação desesperada do outro lado. Minha mãe enviou um e-mail dizendo que eu tinha dever moral, que não podia abandonar a família, que Deus castigaria minha ingratidão. Eu não respondi. Eu não precisava mais explicar nada. Não houve reconciliação. Não houve abraço final. Não houve pedido de perdão. E isso não me fez uma pessoa ruim. Me fez uma pessoa livre. Os meses seguintes foram transformadores. Fiz terapia, fortaleci minhas amizades, construí redes de afeto que não dependiam de interesse. Com o tempo, a marca da violência física desapareceu do meu rosto, mas a memória dela permaneceu, não como dor, mas como lembrete de onde eu nunca mais permitiria estar. Comprei meu próprio carro, realizei um sonho simples, mas simbólico. Decorei meu apartamento com quadros, plantas, livros e memórias que eram só minhas. Fiz novas amizades. Conheci novas pessoas. Aprendi a gostar do meu silêncio, o silêncio que antes era prisão hoje era descanso. 1 ano depois de tudo, voltei à praia. Sentada diante do mar, senti o sal secar no rosto e o vento balançar meu cabelo. Pensei no passado apenas como parte da história, não mais como ferida aberta. Minha família não estava curada. Eles nunca buscaram cura, apenas controle. Minha ausência forçou cada um a lidar com sua própria sombra. Não sei onde estão hoje. Não sei como vivem. E, pela primeira vez, não sinto necessidade de saber. Eu não odeio meu pai. Eu não odeio minha mãe. Eu não odeio Isabela. Eu simplesmente não os amo mais. E entender isso foi a libertação que eu sempre procurei sem perceber. Enquanto o sol se escondia no horizonte, senti uma paz profunda. Não era felicidade explosiva. Era estabilidade. A sensação de saber que a minha vida finalmente era minha, e que ninguém nunca mais teria o direito de decidir por mim.
Fechei os olhos e respirei. A menina que aceitava migalhas estava morta. A mulher que existia agora sabia exatamente o que valia. E jamais permitiria que alguém a fizesse esquecer disso novamente. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ouvir a minha história até o final. Agora eu quero saber a sua opinião. Se estivesse no meu lugar, você faria o mesmo que eu fiz? Teria coragem de se afastar de uma família que não te valorizava, mesmo sabendo que isso teria consequências? Comenta aqui embaixo, eu leio cada comentário com muito carinho. E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde essa história chegou e vou deixar um coração em todos os comentários. Se essa história te emocionou, te trouxe reflexão ou te fez sentir que ninguém está sozinho, então deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim. E se você ainda não é inscrito, no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, tem muita coisa forte e emocionante vindo por aí. E, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma história muda mais do que um conselho. Obrigado por estar aqui.